Vamos E o nessa. que tu vens, hein, Diego Amorim? Pois é. Eu começo puxando o gancho aqui do Roberto Nonato, Michele, porque na economia, eu já adianto, viu, Nonato, o Lula vai baixar o tom em relação ao Banco Central, agora que o seu indicado, Gabriel Galípolo, é o novo comandante da autoridade monetária. Lula vai parar de bater no Banco Central, vai parar de bater no aumento dos juros, até porque nós já estamos aí com o mercado precificado, para usar um linguajar aí do mercado financeiro, com um aumento, dois aumentos, um aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, depois mais um aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros da economia. Então a gente vai começar o ano de 2025 com a Selic aumentando um pouquinho, depois de eventualmente iniciar uma trajetória de queda, mas ainda vai subir um pouquinho. Olho na inflação, a gente fechou 2024 com o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação no Brasil, medido pelo IBGE, ali acima da nossa meta estipulada. A situação fiscal no Brasil ainda vai render embates entre Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e outras alas ali do governo, do PT, do Rui Costa na Casa Civil do Palácio do Planalto. Então a economia ainda bastante incerta nesse início de 2025. Já para o governo Lula, Michele, Nonato, e para o nosso ouvinte aqui da Nova Brasil, já está claro nesse início da segunda metade do terceiro governo Lula que o país é outro, que a relação com o Congresso é outra, sobretudo, a gente costuma dizer bastante aqui, em relação àquela captura do orçamento por parte do Legislativo. A gente está falando de 50 bilhões de reais que em 2024 foram controlados pelos deputados e pelos senadores, e a economia do país não é a mesma de quando o presidente Lula governou o país lá atrás, nos 2 primeiros mandatos. Em razão disso, o Lula não vai para a briga diretamente com o Congresso Nacional. Podem anotar aí, eu não gosto muito de fazer bola de cristal, nosso ouvinte sabe, mas nesse caso eu banco. O Lula não vai para a briga direta com o Congresso Nacional, porque está refém do Congresso Nacional, e aí não seria uma exclusividade do Lula. Qualquer pessoa que chegar ao Palácio do Planalto com essa questão toda orçamentária na mão do Congresso Nacional vai ficar refém do Legislativo. O governo Lula está planejando, neste ano de 2025, Michele Nonato, explorar os programas já lançados até aqui, como o Pé de Meia, o Desenrola e o Acredita, e neste ano de 2025 uma expectativa muito grande por parte do Palácio do Planalto de que avance aquela questão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Lá no Congresso Nacional, no início de fevereiro, a gente vai ter a volta dos parlamentares a Brasília, após o chamado recesso parlamentar, e aí, para surpresa de ninguém, o Hugo Mota, deputado federal pelo Republicanos da Paraíba, deve assumir o lugar do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, e o senador do União Brasil do Amapá, Davi Alcolumbre, deve voltar a presidir o Senado Federal no lugar de Rodrigo Pacheco. E aí, no Congresso Nacional, não tenhamos também muitas expectativas para esse ano de 2025, porque a turma já vai estar pavimentando os caminhos de reeleição e de manutenção no poder para o ano seguinte, para o ano que vem, portanto, ano de eleição 2026. O Congresso vai manter a faca no pescoço do governo, como a gente costuma dizer, para barganhar cada vez mais e não vai abrir mão do orçamento e, portanto, muita expectativa para a reação do Congresso Nacional na volta do recesso em fevereiro, em relação àquela questão das emendas e das decisões ali no apagar das luzes de 2024, tomadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Tudo aquilo que o Congresso aprovar em 2025, assim como em 2024, vai tentar puxar para si e dizer que ele, Congresso Nacional, é quem está com a pauta do país nas mãos. E no Supremo Tribunal Federal, Michele Nonato, para concluir aqui o meu Tu Vens estendido para a coluna Conexão Brasília nesta segunda-feira, a primeira útil de 2025, vamos aguardar a reação também do Flávio Dino diante de novas reações do Congresso Nacional. Fato é que nós teremos esse embate ainda estendido em relação às emendas parlamentares. Também temos muita expectativa diante daqueles inquéritos polêmicos que estão vigentes ainda lá no Supremo Tribunal Federal, que tratam das fake news, que tratam dos atos antidemocráticos. Tem a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro
para o Supremo Tribunal Federal também decidir neste primeiro trimestre de 2025. Muita coisa para acontecer, um ano decisivo para o governo Lula, eu diria, Michele Nonato. Enquanto isso, a oposição está de olho, está aguardando para ver como que vai ser esse ano de 2025, porque aí ano que vem já é ano de eleição e a gente vai ver se um eventual Tarcísio de Freitas aí, se vai ter uma eventual candidatura dele em 2026. Por enquanto, o governador de São Paulo, que é um grande nome aí da centro-direita, direita, para as eleições presidenciais, diz que vai buscar a reeleição em São Paulo, mas tudo pode acontecer e esse novo jogo político em Brasília começa hoje e mais precisamente em fevereiro, com o retorno do Congresso Nacional. A gente vai acompanhar tudo para manter o nosso ouvinte sempre atualizado por aqui na coluna Conexão Brasília. Michele Nonato. Meu cara, se prepare aí, porque Diego Amorim e Jorge Vinícius são os homens desse ano aqui no Jornalismo da Nova Brasil, que o que a gente tem em competição esportiva é uma grandiosidade, e é o que você disse, 2025 me parece que é um ano muito decisivo para o governo Lula, até por termos eleição majoritária em 2026, né? Então vale muito a pena a gente conferir de perto essas duas, como chamamos no jornalismo, editorias. 2025 é mais 2026 do que nunca. É isso, é meio por aí. Obrigada por hoje, Diego. Até amanhã, excelente semana e excelente ano pra gente. Valeu. Pra nós.